Quando a gente trabalha com bisnaga, é bom sempre dar uma apertadinha, uma chacoalhadinha, para que ela misture todo o líquido que tem dentro dela. Se ela fica muito tempo guardada, muitas vezes quando a gente abre, ela sai, né, um líquido aqui meio amareladinho que é próprio da mistura dela. Então é bom que você sempre dê uma boa misturadinha aí para que isso não aconteça. Vou colocar aqui, não sei se tá dando para ver, deixa eu ver meu godê. Tá. Vou colocar aqui numa das partes desse meu godê um pouquinho dessa minha tinta aqui, que é um vermelho. Essa minha tinta aqui de bisnaguinha eu tenho há muito tempo, tá, gente? Isso aqui dura muito tempo mesmo. E aqui eu vou mostrar pra vocês a bisnaga e depois eu vou mostrar aqui pra vocês a pastilha. Eu vou trabalhar sempre, então, trazendo água. Mesmo aqui, ó, essa aquarela não está pronta para uso, ela está muito grossa. Se eu utilizar ela dessa forma que ela está aqui, ela vai ficar mais opaca do que uma aquarela deve ser. E ela vai ficar com uma carinha meio de guache. E não é a nossa intenção, a gente está fazendo aquarela e não guache. Então, eu sempre vou pegar, né, molhar meu pincel. Deixa eu mais aqui para vocês verem. Molhar meu pincel, vou trazer aqui e vou misturar, umedecer essa minha aquarela. E aí, a quantidade de água que você vai colocar aqui diz respeito ao tom que você precisa desse vermelho. Na aquarela, a gente não tem o branco, tá? Então, se eu precisar do branco, eu vou ter que obter isso eu vou ter que obter esses tons mais claros a partir da adição de água ou subtração de água. Quando vocês comprarem aquarela, vocês vão ver que vem sim, junto, por exemplo, ou na bisnaga, ou aqui em pastilhas, como essa aqui minha, ó, aqui tem o branco e aqui também tem o branco, tá? Esse branco, ele não é considerado bem uma aquarela, ele é considerado mais uma guache que eu posso utilizar para fazer acabamentos depois. Então eu posso pegar esse branquinho aqui que vem no meu estojo e posso fazer acabamentos como brilhos, detalhes depois, mas a gente não utiliza nunca o branco na composição de cores para fazer aquarela. A gente vai deixar ele de ladinho lá, não vamos jogar fora, porque ele pode ser útil para fazer acabamentos. Mas a gente não vai utilizar ele para misturar aqui junto com outras aquarelas. Quando eu pego uma guache, por exemplo, que é o caso desse branco, e misturo numa aquarela, eu torno ela uma guache. Então, se eu pegar esse guache e sair misturando e fazendo os tons mais claros, eu não vou ter mais uma aquarela, eu vou ter uma guache. Então, ela perde a característica da técnica que eu estou trabalhando. Então, se eu quiser tons mais claros desse mesmo vermelho, ó, eu posso trazer aqui no ladinho do meu godê e trago mais água. Então, quanto mais água eu colocar aqui, mais claro será esse vermelho, tá? E quanto menos água eu colocar, mais escuro ele será. A mesma coisa vai acontecer depois, eu já mostro para vocês aqui na questão da minha pastilha, tá? Minha pastilha aqui tá durinha, então eu preciso dissolver ela um pouquinho para tirar essa aquarela daqui. Preciso também, ó, colocar água, descolar ela e posso trazer ela pro meu godê, ó. Posso também, claro, aplicar diretamente aqui. Posso fazer misturas entre outras cores, enfim. A aquarela, ela funciona da seguinte forma: eu posso fazer mistura de pigmentos, ou seja, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, um ocre, vou colocar aqui do lado, um amarelinho, e posso misturar essa aqui. Sempre tem que colocar água nela, movimentar, e posso trazer um pouco desse vermelho para cá, fazendo uma terceira cor. Peguei o amarelo, peguei o vermelho, trouxe para cá e fiz um laranja. Assim como eu também posso fazer a mistura ótica,
aqui no meu papel, ou seja, vou fazer uma camada de amarelo, vou fazer uma camada desse vermelho e vou obter tons laranjas. Então posso fazer das duas formas. É claro que aqui no godê eu tenho um controle maior do resultado que eu quero obter. Outra questão bem importante então, a gente vai trabalhar com camadas, como a gente já viu no pastel, como a gente já viu no lápis de cor, então a gente vai sempre trabalhar com sobreposição de camadas. Mas tem alguns cuidados que são bem importantes e que vocês já devem ter percebido aqui enquanto estou trabalhando, né? Já iniciei a demonstração. Eu nunca vou enfiar o meu pincel e deixar enfiadão lá ele dentro da água. Primeiro que se eu fizer isso por muito tempo, ele vai apodrecer aqui as partes do meu pincel, e daí como a gente já conversou, a gente compra um pincel melhor para fazer aquarela, a gente não vai querer que ele estrague facilmente, né? Então a gente tem todos os cuidados para ter com esse pincel. Ele também não vai ficar afundado lá dentro da água, porque ele pode ficar assim, ó, com a minha cerda torcida e eu vou estragar minha cerda. Então quando eu parar, eu vou sempre deitar ele sobre o meu tecido, sobre o meu papel, ou você pode usar apoiadores. Esse apoiador que eu mesma fiz, usando aquelas massinhas, aqueles biscuits que a gente compra. Então, posso apoiar aqui o meu pincel, tá? Então, são alguns cuidados para que a gente não perca depois, não apodreça, não estrague, nem torte a cerda do meu pincel. Sempre deixar ele na horizontal. Então, uso água, limpo o pincel, retiro o excesso, seca aqui no papel ou no tecido e deita ele. Aí, então, deixa ele na horizontal, ou apoiado assim em algum suporte, tudo bem? Outra questão que é bem importante tomar cuidado é que quando a gente passa aquarela no papel, no momento que ela está úmida ainda, ela fica mais escura do que ela vai ficar quando ela secar. Então, tomar cuidado que depois a aquarela sempre vai ficar mais clara quando ela secar.